E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar uma olhada aqui nessa planta baixa que eu fiz. Eu vou mostrar como eu iluminei, como eu ajustei alguns blocos para ficar melhor apresentados nessa planta baixa, como eu fiz a renderização, como eu coloquei a câmera, a iluminação. Então, bora pro vídeo! Essa vai ser a planta baixa que a gente vai ver hoje. Você consegue ver o nível dos detalhes que a gente consegue alcançar. A planta baixa, que é um arquivo tão importante para os nossos clientes, é uma das imagens que mais ajuda a vender o projeto, porque ela soluciona muitas dúvidas do cliente, ela dá uma noção espacial para o cliente de dimensão do projeto, do que cabe dentro desse projeto. Ela abre a mente do cliente para que ele possa ter uma ideia de decoração, dos mobiliários que ele pode utilizar lá dentro, da disposição desses mobiliários, até mesmo para pessoas que às vezes, dependendo do projeto, não vão contratar um arquiteto ou uma mão de obra especializada que seja para poder fazer esse projeto de interiores. Com a planta humanizada bem apresentada, eu já participei de projetos onde foi feito mais de uma planta humanizada para o mesmo projeto, porque a empresa queria gerar opções de disposição das áreas de lazer. Tanto foi feito mais plantas humanizadas, como imagens extras da sala de estar, outras áreas de lazer dentro do projeto. Bom, gente, primeiramente eu vou usar aqui essa manipulação que eu estou fazendo da câmera, da viewport, é com o meu mouse 3D que eu tenho aqui. Eu vou mostrar em outro vídeo também como é que eu utilizo, ele ajuda bastante na apresentação, até com o cliente, ou até mesmo para posição de câmeras e review do projeto. Aqui a gente tem a entrada, o portão eu cortei toda a planta baixa com 40 centímetros, eu vou mostrar aqui para você, mais ou menos isso, se eu não me engano. Deixa eu vir aqui, fazer aqui. É isso, 45 centímetros, vocês podem ver ali na altura. E um ponto da planta baixa é que todos os blocos dentro dela, eu diminuo a escala, eu pego simplesmente o bloco aqui, deixo o ginzo do bloco lá embaixo, vou na escala. Se não tiver o ginzo lá embaixo do bloco, quando a ferramenta escala está no meio do objeto, ela não está embaixo, como vocês podem ver aqui, você tem que mudar aqui também para ficar nessa opção aqui. Aí às vezes ele já está para baixo, ou você vai aqui nessa opção aqui, Affect Pivot, e modifica o local do pivô. Eu já mostrei em outro vídeo como fazer essa alteração, então se você não viu ainda, dá uma olhada lá no canal. Mas basicamente todos os blocos eu faço esse ajuste. Alguns, como vocês podem ver, eu faço um pouco menos, como é no caso dessa mesa aqui de cabeceira. Eu não achatei tanto esse objeto, porque o que importa na vista de planta baixa é que os objetos fiquem com uma apresentação bem satisfatória. Então, por exemplo, aqui tem os objetos que ficam deformados, praticamente a maioria, se você olhar na perspectiva, mas se você olhar de cima, ele apresenta um resultado bem satisfatório, como vocês podem ver também na imagem de render que eu já mostrei para vocês aí no início do vídeo. Aqui no banheiro vocês também podem ver como foi feito, alguns detalhes, alguns ajustes. Por exemplo, às vezes uma planta aqui nesse caso, né, do Forest, ficou para dentro da parede. Nesse caso aqui eu fiz o ajuste no Photoshop mesmo, porque acabou que passou esse detalhe na hora de fazer a planta baixa aqui, e quando renderizou é bem rapidinho lá, já ajusta alguns detalhes como esse daqui. As esquadrias, como você pode ver, eu fiz uma box de cada lado. Se eu puxar ela aqui para trás, a gente pode dar uma olhada nela, que eu modifiquei aqui para ficar de acordo, dividi aqui no meio, fiz um outro detalhe aqui para poder ficar o reflexo. Quando bate a luz, você consegue ver que tem esse chanfro aqui nos cantos. Aí já fica um detalhe para diferenciar aonde tem janela, porque aonde tem porta, eu utilizei do mesmo método de modelagem, só que eu fiz todas as portas onde tem abertura, todas as portas estão abertas, e elas estão até aqui como cinza, né? Como você pode ver, elas não estão como preto, que são aqui as aberturas onde estão as janelas. Claro que se você quiser fazer o vidro aqui entre as folhas das janelas, fica a sua opção. Você pode testar, se ficar interessante, dependendo do projeto pode ficar mais confuso para o cliente. O que ocorre é que às vezes o excesso de detalhes gera mais confusão do que clareza. Bom, esse pisca-pisca aqui que fica nas faces, o que ocorre? Como estou usando a modelagem em centímetros, ocorre que quando você se afasta, distâncias pequenas que eu vou mostrar aqui para você, aqui deixa eu aproximar, vou isolar esses dois itens aqui. Distâncias pequenas, por exemplo, a pedra de granito, as paredes aqui eu acabei fazendo nesse projeto aqui uma pequena diferença, porque eu só
detachei as faces dessa planta baixa aqui, ó. Eu só detachei as faces e fiz um extrude nas pedras de granito das faces detachadas, que ficou dessas aqui. O que ocorre é que se eu vir aqui, a gente já pode solucionar isso daqui. Ele não é visto no render, né? É claro. Mas se você vier aqui deletar, por exemplo, eu posso fazer isso. E a gente já não tem mais esse pisca-pisca ali. Toda a parte que piscar aqui na tela, porque eu tenho duas faces muito próximas uma da outra, e dependendo da distância, o software não consegue identificar qual que está por cima, qual que está por baixo, devido à proximidade delas para a escala que eu estou trabalhando e a distância que está sendo visualizada. Mas, por exemplo, até aqui para fazer o rejunte, eu fiz uma face bem próxima, né? Entendendo que na visualização final, na hora do render, isso daqui não aparece, então não tem problema ficar piscando assim. Claro que se você for modelar e isso aqui estiver te atrapalhando, aí você tem que tomar uma providência. Mas como não é o caso, fica assim mesmo. Os tapetes aqui, gente, já que eu dei um close aqui, eu fiz com Hair and Fur. Depois de um tempo eu acabei utilizando o Ornatrix para começar a fazer tudo que tiver tapete peludinho, alguma decoração na cama, um estofado, uma poltrona que seja de material que tem esses pelinhos. É claro que é um outro plugin para o 3ds Max, porque o Hair and Fur ele pesa muito na cena, é um absurdo do tanto que pesa, tanto para calcular quanto para fazer testes até ficar um resultado satisfatório. Claro que com inteligência artificial hoje em dia facilita muito a vida, né? Fazer alguns materiais, simular alguns tipos de superfície. Eu hoje em dia utilizaria inteligência artificial com certeza. Você pode dar uma olhada nessas imagens dessa casa aqui que eu fiz. Lá no meu Instagram, você vai ver como é que ficou os tapetinhos lá. E outra coisa aqui que a gente pode ver, gente, é como eu fiz a questão dos guarda-roupas. Eu também fiz aquele esquema de box, fiz um chanfro por fora aqui nas partes de fora, para ficar o reflexo, um detalhezinho aqui na hora de fazer o render. Aí aqui dentro eu fiz alguns cilindros e no meio um cilindro maior, como se fosse o suporte do cabideiro. É claro que se você tiver uma criatividade de algo diferente ou algo que possa ser mais interessante, você pode estar aplicando. No caso aqui também utilizei um piso. Na parte de madeira vocês podem ver que é um piso, é um plane com uma textura. Porque dentro da minha biblioteca aqui de texturas de piso, ficou bem satisfatório a aplicação desse material, além de ser um pouco mais rápido comparado a você ter que fazer o Floor Generator em todo o piso aqui, ou até mesmo modelar o seu piso, se ele tiver algum formato específico. Você pode ver que nos banheiros eu já fiz uma modelagem individual de como eu queria o formato do piso. Dando um zoom aqui dá para ver que tem cada peça separada, até aqui dentro do banheiro também, tanto como no outro banheiro também. Aqui na sala também fiz uma decoração, onde para fazer esse piso aqui, eu só coloquei por cima, né, na questão da planta baixa, até mesmo no render, não é visível essa altura aqui. Se você tivesse que fazer com que o piso não ficasse aqui embaixo, você poderia extrair este pedaço aqui, né, que tem interação com esse piso, para não afetar toda a outra área, e fazer depois um boolean, só dessa parte aqui. Aqui na pedra da cozinha você pode ver que os bancos ficaram bem colados com a pedra. No caso, isso daqui depende de como vai ficar no seu preview. Se você achar que fica satisfatório, se precisa modificar ou não, não tem a necessidade de mexer no que já ficar interessante. A TV aqui vocês podem ver também que ficou bem fora do que seria o normal. O balcão aqui até entrou dentro do piso, mas como eu disse, se dentro do que for apresentado ali na hora do preview você achar que ficar interessante, não tem a necessidade de você criar e dedicar muito tempo para algo que não vai fazer muita diferença no seu projeto. Até o carro aqui vocês podem ver que ele ficou bem achatado, até ficou um pouquinho aqui dentro do piso, mas como eu disse para vocês, às vezes o objeto, acho que ele está aqui com o X-Form, vai ver que a altura dele muda, ó. O que acontece? Ele está achatado e até acho que diminuiu um pouquinho o tamanho dele, porque quando faz a sombra não ficava muito interessante para o projeto. Então eu diminuí ele, também diminui um pouquinho o tamanho desse carro aqui. Como vocês podem ver lá na imagem no início também, eu fiz o render também aqui da parte da frente do projeto. Você pode se inspirar nessa parte para poder fazer outras partes do seu projeto que talvez você não dê tanto valor, mas o cliente ele vai poder se interessar em saber de partes que, por exemplo, vamos dizer que a rua não tem um espaço para estacionar.
Essa é uma informação que às vezes pode ajudar ou prejudicar na venda do projeto. Aí cabe você analisar o projeto que você estiver fazendo, se é viável, se é interessante, se vai agregar no projeto, algo que possa ajudar a vender o projeto. Bom, gente, sobre a questão da iluminação, vou abrir aqui o Interactive do Corona e vou explicar para vocês uma coisa. Eu geralmente faço a iluminação da planta baixa sempre com ou Corona Light ou Corona Sun. Eu vou mostrar um pouco aqui da diferença para vocês terem atenção, porque dependendo do tamanho do seu projeto, você pode ter alguns problemas se você usar Corona Light. Se você usar uma Corona Light, se você olhar aqui, ela tem uma interação diferente com o projeto, porque o que está mais próximo ela ilumina mais do que está mais longe. Já o Corona Sun, ele tende a ser uma luz onde ele vem do infinito, né, do 3ds Max, ele não tem uma altura específica. Você deixa o Corona Sun aqui na posição que você deseja, mas ele ilumina como um todo. A mesma intensidade de iluminação que vem aqui no quarto é a que vem aqui na frente. Se fosse um projeto maior, seria a mesma intensidade que vem aqui do outro lado do projeto, por exemplo. Se fosse um grande parque, ou seja, qual for o projeto gigante que seja, ele ilumina como um todo com a mesma intensidade. Aqui no caso é com a Corona Light. É claro que eu ativo também o Environment para poder ajudar numa iluminaçãozinha aqui da cena, onde tem, para não ficar tudo tão escuro. E depois lá no Photoshop eu ajusto o contraste para a imagem ficar mais interessante. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Como vocês podem ver com o Corona Light, deixa eu salvar. Vou salvar aqui um preview. Aí agora eu vou mudar para o Corona Sun. Aqui no History a gente vai conseguir ver a diferença das shadows. O Corona Sun ele deixa um pouco mais marcado as sombras. Eu vou salvar aqui também outro do Corona Sun. Eu vou colocar ele para trás na cena, só para vocês verem que não vai alterar. Ó, como vocês podem ver, o último que eu salvei não altera a distância do Sol, a não ser a distância da Corona Light. Dependendo do tamanho do projeto, me agrada que fique mais difusa a sombra. O que você pode fazer também é iluminar a cena com um HDRI. O HDRI que eu vou usar vai ser esse daqui, eu vou deixar o link na descrição. Eu já coloquei ele aqui no 3ds Max, vou fazer um Corona Light Mix. Eu vou gerar ele aqui com todas as luzes e eu vou mostrar para vocês uma coisa. Vou vir aqui na minha configuração do Corona Render, aqui do sistema, em Render Elements. Eu vou deletar, vou fazer aqui o Interactive Render e a gente vai identificar as luzes que dá para deletar lá no Render Elements. Aqui no Light Mix, você consegue ver aqui, ó, essas luzes do Circle, esse CG-Axis, esse Soma aqui também, que não está sendo utilizado. Então quando eu faço a planta abaixo, já vem aqui, é claro que depois que você já sabe mais ou menos a luz que você quer, você não precisa ficar fazendo isso aqui toda hora. E também pode adicionar manualmente, vou deletar aqui essas aqui, como eu já disse. Você também pode adicionar aqui no Light Select, em vez de ficar refazendo o Light Mix toda hora. Vem aqui, Light Select, desce e adiciona a luz. Por exemplo, se eu fosse adicionar de novo, né, aqui vai ficar repetido, mas só exemplificando. Seleciona a luz que você quer, aí você adiciona aqui no mais. Para cada luz que você adicionar, vou agora selecionar o Sol junto, né, tá as duas selecionadas. Você vai ver que ele não adiciona repetidamente. Você pode deletar as que você quer. Como você pode ver, se você for no Raster, ele vai incluir todas as outras luzes. Aqui na esquerda é o meu mapa de HDRI com o Corona Color Correct. Você também pode adicionar, vamos dizer que fosse outro mapa que eu coloquei aqui e eu quero adicionar manualmente. Você vem aqui no Corona Light Select, aí você desce, aí você vai ter que deixar aqui nessa opção de incluir uma luz específica. Aí é uma luz aqui do Environment, e você vai clicar aqui, você vai ver que tem um None e tem o mapa, que já é a luz que eu tinha adicionado. Voltando aqui para Scene, você consegue ver que aqui são as luzes. Se eu aumentar aqui para 4, vamos dizer que eu vou colocar aqui no terceiro, esse outro mapa que eu adicionei. Fecho aqui, volto ao Render Elements, aqui no Light Select que eu adicionei. Agora se eu clicar aqui embaixo, vai ter as 4 opções, 0, 1, 2, 3, né? Que é desde o 0, são 4 opções. É o mesmo nome aqui que está aqui embaixo, ó, porque é o mesmo mapa. Se fosse outro mapa que você importa, ele estaria com outro nome. Você pode ver que ele pega o nome do mapa. Então se eu clicar aqui no meu Corona Color Correct que eu adicionei, vou colocar HDRI 2, por exemplo,
eu já vou dar um Enter. Vamos ver se ele atualiza aqui. Não atualizou. Deixa eu ver se ele atualiza aqui. Vou puxar de novo, solta, instância, já atualizou. Volto lá no Color Select. Como eu ativei aqui para ser do Environment, ativei aqui, tá aqui o nome HDR2. Fecho ali. Como eu não vou usar tudo isso, só vou usar um mapa HDRI e outro eu vou deixar em branco para iluminar as sombras da minha cena, se for preciso, eu vou descer aqui para 2. Fecho ali. Corona Light Select eu posso deletar. Esse outro Light Select que eu fiz antes também vou deletar. Tem o Rest, Corona Light, Corona Sun, o Environment e o mapa HDRI. Agora ligando no Interactive, você vai ver que sumiu aqueles que eu deletei e ficou somente os que me interessam. Vou clicar aqui no olhinho, ok. Se ligar aqui o Rest, você vai ver, ó, liga o abajur aqui do quarto. Tudo que restou realmente seria aqui no Rest. Vou ligar o HDRI que eu coloquei. Venho aqui em Maps. Vou aqui no Corona Bitmap. Vou rotacionar ele para ficar igual aos outros que estão na posição da Corona Light. É mais ou menos... Pode ver aqui que a quina está bem dividida entre o tamanho da sombra que está aqui e o tamanho da sombra que está aqui. Vou colocar um 75, acho que vai ficar... 78 já vai ficar mais ou menos isso. Mais ou menos o que eu preciso. A luz está meio azulada, eu quero dar uma aumentada aqui na temperatura. Opa, foi demais. Aqui... Seria mais ou menos isso, não interfere muito para o amarelo, onde tem superfícies mais claras, e também já deixou de ficar aquele azulado. Vou ligar aqui o Environment e diminuir um pouco, para não ficar uma sombra tão forte. O Environment serve para iluminar essas sombras aqui que fica no projeto. Como vocês podem ver, eu mostrei como é que se utiliza o HDRI, se é do interesse de vocês, mas para achar um HDRI que tenha uma suavidade interessante o suficiente para que não fique marcadas as sombras, é difícil. Por isso que eu utilizo ou o Corona Sun ou o Corona Light. Aqui a gente pode aumentar o Corona Light aqui com uns 3, 2, 1. E é claro que depois eu estava aqui com o Light Compress ativado, daí estava ficando ficando lavado, mas aqui eu já ajustei um pouco a Corona Light. Na minha opinião, o Corona Light fica melhor do que com o Corona Sun, porque ele ainda fica marcado bastante, na minha opinião. Claro que vai depender do tempo que você tem para ficar ajustando a Corona Light para ficar num resultado interessante e ter cuidado o lado que ilumina mais para o lado que ilumina menos. Eu acredito que era aqui no piso, por causa do piso que estava ativado o Highlight Compress. Como vocês podem ver, estoura bastante as partes brancas, então aqui no botão direito do mouse você consegue ver que ali na direita está 255 em todos os canais. O que significa que aqui não tem informação, tá um branco sólido. Então se vir aqui e colocar em 2 ou em 3, no caso aqui 2 já estaria bom. Você consegue ver que agora ali tem 225, 227. Agora nós já temos mais informação. Aí no Photoshop eu salvo essa imagem à parte, eu salvo todas as outras, os canais, como vocês podem ver aqui de reflexo, translucência, ID, Wire Color, o Ambient Occlusion, e no nosso Interactive Light Mix eu salvo essa versão com o Highlight Compress para todas as áreas que estiverem estouradas depois no Photoshop. Eu já sei que com uma quantia de 2 ou 3 aqui já é o suficiente para eu recuperar essa informação aqui. E depois, é claro, deixa eu adicionar aqui para vocês verem, colocar aqui um pouco mais de contraste, que depois vai ser adicionado lá no Photoshop, né? Com certeza fica muito melhor de trabalhar lá, por isso que eu evito o máximo utilizar qualquer tipo de filtro ou contraste aqui. Busco sempre exportar uma imagem mais neutra possível, só utilizo o LUT. Eu só utilizo o LUT numa versão mais fraca aqui do Oasis. Alguns detalhes a gente ajusta no Photoshop depois, que é mais prático, não tem como... Aqui no render tem coisa que demora demais, não vale a pena comparado na pós-produção você ir lá no Photoshop e, por exemplo, com o Corona Color ID você seleciona a parede aqui em bege e faz uma seleção inversa e deleta tudo que está para fora aqui do que não é para ser visto. Como você pode ver a importância de ter uma sombra pequena aqui, vou aumentar a escala desse objeto só para você ver. Se essa cama fosse maior, nós teríamos até mesmo uma sombra em cima da parede. O que ocorre é que esses tipos de intervenções e detalhes
No caso, não é interessante nenhum objeto ultrapassar a altura da parede, justamente para não fazer sombra e começar a causar distrações. Tem gente que também gosta de fazer uma spline, um shape, em volta das paredes e fazer o reboco branco. Claro que se o seu cliente quiser, você pode fazer um shape aqui, eu vou mostrar para vocês. Você pode ir nas suas paredes, vem aqui nessa face, por exemplo, seleciona a face com o Ctrl apertado, eu clico em cima da Edge, aí ele vai selecionar só as linhas, desço aqui, vou nessa opção Create Shape from Selection, Linear, ok, posso selecionar meu shape, venho aqui nas configurações, vou abrir todos aqui, vou colocar para renderizar, ver tudo, fazer retangular, vou nos segmentos, ou aperto a tecla número 2, vou selecionar aqui esse pedacinho aqui só para vocês verem. Claro que se fosse para querer fazer com as paredes e mostrando o reboco, seria um processo um pouco mais cuidadoso. Eu estou fazendo mais rapidamente apenas para como poderia ser feito. Eu vou baixar ele aqui um pouco para ficar mais na altura e não ter muita sombra, que eu não quero que ele faça sombra. Aí tá bom mesmo. Vou no meu Maps, faço o material. Uma informação importante, aqui no Preview, eu vou abrir aqui para vocês, vocês estão vendo que está bem cinzinha as paredes. Nesse caso aqui, eu acabei ajustando depois no Photoshop. Eu vim aqui no Color ID, ou no Wire Color, né? Tem essas duas opções. E selecionei as paredes para ficarem bem mais escuras. Fazendo direto aqui no Corona, para vocês verem como seria feito. Eu vou puxar aqui outro, vou fazer um novo. Eu removo 100% do IOR. Vou colocar aqui de momento 38 só pra gente, um 36 pra gente ver como é que vai ficar. Eu vou arrastar aqui pro nosso reboco, esse outro material aqui, que tá em 186, tudo bem. E vou remover também todo o IOR. Vou abrir o Interactive, você pode ver ali na esquerda como que tá o nosso reboco. Quando a gente der um zoom aqui, eu deixei mais ou menos assim, como vocês podem ver na imagem, com uma cor mais escura. Se for do seu interesse, você achar que é mais interessante, você pode fazer com reboco, como vocês viram, não é tão complicado. Se eu fosse fazer com o reboco, eu teria um pouco mais de cuidado, porque como vocês viram, a linha ela passa em cima de onde é a parede. Talvez seria mais interessante se eu tivesse feito um offset. Da mesma maneira, eu posso aplicar aqui, nessa parte onde é a janela, eu vou clicar aqui nesse objeto e vou aplicar esse material. Eu já não gostei tanto, eu acho que a pedra embaixo está muito clara. Vou dar um zoom aqui, pegar o material da pedra e também vou baixar o IOR dele aqui para ver como é que fica. Pode ver que ele deu uma escurecida. Também achei legal ter esse contraste nas aberturas para a pessoa ver onde está de maneira mais fácil as janelas. O que ocorre é que o nosso granito ali está com uma tonalidade meio azulada, só vou corrigir isso daqui. Enfim, aí você pode analisar se você quiser fazer com, sem aberturas, com as paredes, com os rebocos juntamente com a parede. E o que eu fiz aqui para ver o preview, eu coloquei num top view, como vocês podem ver aqui. E fui dando zoom aqui para dar uma olhada como é que fica a cena, para poder ajustar os materiais. Se você quiser voltar aqui, você achou que acabou ficando muito escuro, o tom do preto aqui, deixar mais claro. Aí vai ser de cada um que achar que é mais interessante. Eu vou tirar essa câmera aqui que eu tinha feito uma somente da planta baixa e outra que pegava também aqui a parte da rua. Eu vou tirar essa daqui de momento, movê-la aqui para cima. Se a gente for aqui na esquerda, apertar C, a gente consegue selecionar a câmera. No caso já selecionou essa, eu vou fazer um Shift F que vai cortar, deixar preto onde não é o frame da câmera. Vai ter essa linha amarela também aqui em volta, delimitando onde está sendo renderizado. Eu havia mudado aqui as configurações somente para fazer os previews. Eu tinha renderizado essa imagem aqui em 15.000 por 2.000. E como chegar nessa resolução com a câmera posicionada no local correto? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Eu vou afastar aqui um pouco essa câmera. Para criar uma câmera eu vou clicar aqui no ícone do Corona, na barra do Corona. Clico, aperto o botão direito, só cliquei uma vez na tela. Ela já vai ficar alinhada. Lembre-se de estar aqui em View, não em outras opções que podem alterar o eixo da câmera em relação ao target. Alt A, clico no target, com tudo selecionado, ok. Vou na ferramenta mover, subo ela. Se você ver aqui agora ela está alinhada com o target. Clico na câmera, vocês vão ver aqui na direita, em Modify, tem a opção aqui do target, se a sua câmera não estiver ativa. E essa parte aqui, vou colocar aqui como se a gente estivesse fazendo
um render de 1920 por 1080, como se você não tivesse essa informação de qual seria a resolução, você vai ver que aqui já mudou, como se fosse um render normal, a câmera fica com o formato da resolução que vai ser utilizada. Aí aqui na vista superior você pode vir aqui, criar uma box, ativa o snap, pode pegar aqui uma extremidade da sua planta baixa e trava aqui na outra extremidade, solta, aí ele vai pedir a altura da box, né? Clica de novo, botão direito, você pode arrastar para cá só para você ter isso aqui como gabarito, se você quiser até vir aqui no Modify e aumentar para ficar mais fácil de você entender. Volta aqui na perspectiva, seleciona aqui no meio. Quando você seleciona no meio da linha, você seleciona a câmera e o target junto. Se você seleciona só a câmera, você movimenta só a câmera. Se você seleciona só o target, só o target. Se clicar aqui no meio, você já seleciona os dois. Aí você pode mover no Y, nesse caso, ativar o snap e trava aqui no meio. Então você já está alinhado com o meio do projeto. Não faz diferença se a sua câmera estivesse em 90 graus aqui, por exemplo. A questão das configurações a gente vai ajustar depois. E você também já pode pegar e fazer outra box na distância que você quer. Se, por exemplo, o que você quer que ela veja? Eu quero que ela pegue aqui do ponto. Quando você tem muita coisa na cena, com o snap ligado, fica travado, fica mais travado de você fazer as coisas, ligar o objeto a algum ponto. Então você liga o snap, clica no canto que você quer, aperta S, vai desligar o snap. Com o scroll do mouse você vai para frente e para trás. Aí vamos dizer que eu quero que fique até aqui. Aí eu posso soltar agora, como eu não tenho nada para travar. Aí ele vai pedir a informação aqui da altura, né? O botão do meio com o Alt você pode girar, você não clicou ainda com o mouse para finalizar a informação. Clica com o botão esquerdo, botão direito, já cancela tudo aqui. Posso vir em Editable Poly, posso transformar em Editable Poly ou criar um Edit Poly. Vir aqui em Lines ou em Vértices, seleciono os dois de cima e travo aqui uma parte que eu quero. No caso aqui nem faria muito sentido, porque o que me importa é a distância. Então já que eu coloquei que a distância é até aqui, na verdade nem precisaria fazer esse ajuste. Porque daí eu venho aqui, clico na minha câmera, aqui no meio, na linha, para selecionar tudo. Lembrando, apertei F3, F4. Você faz ali os ajustes de meio de visualização da sua viewport. Vou na ferramenta mover e ligo o snap e travo no meio da minha box, que é o meu gabarito. Então ela já está alinhada na distância aqui da largura do projeto e agora no comprimento do que eu quero que ele veja. Deleto essa box. Vou movimentar minha câmera aqui mais alto, que fique tudo abaixo de onde vai ficar a câmera. Vou aqui em Modify com a câmera selecionada. Como eu disse antes, né, se você não está com o target ativado e quisesse ativar ali, você vai descer a barra até chegar aqui em Projection and VR. Cliquei aqui fora em qualquer lugar ou até se seleciona um objeto, só cuida para não mover. Utilizar a ferramenta selecionar. Aperta C nesse lado aqui, que eu quero minha câmera desse lado aqui. Aí você seleciona a câmera que você criou. Você está vendo que tem uma borda amarela em volta da aba que a gente está utilizando. E aqui embaixo não temos a opção do olhinho. Se a gente clicar nessa aba aqui, você já vai ver que muda, porque tem uma câmera que foi selecionada à vista da câmera nesse lado esquerdo. Agora a gente pode clicar no olho e essa daqui é uma das opções. Você pode clicar na tela e para frente e para trás. E se você apertar o scroll do mouse para você arrastar na sua cena a sua visualização, você vai ver que você está arrastando a câmera. Eu não gosto muito desse meio de visualização. O que eu quero mostrar é que mesmo se você der zoom aqui para frente e para trás, você tem como ajustar tudo depois na câmera, que é o que eu recomendo. Se você faz o arrasta aqui na sua cena, você muda a posição da sua câmera. Vocês vão até ver que se eu der o Ctrl Z, a câmera vai até mudar de posição automaticamente. Não sei porquê, mas ela vai mudar. Ctrl Z, deixar ela selecionada. Bom, no caso não mudou, mas antes ela girou aqui automático 90 graus. Independente da posição da câmera, estando
devidamente alinhada ou na vertical ou na horizontal aqui, não ficando torta, você vai clicar nela, você vai lá embaixo em Orthographic, basta você aumentar aqui a distância que você quer que veja. É claro que antes estava na perspectiva, mas a mesma coisa, se você clicar em arrastar aqui ou vir no olhinho, ele vai mudar essa distância aqui, você vai ver ali, ó, para mais, para menos, e vai mudando. Eu vou apertar Ctrl Z, 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 Z. Eu quero que ele volte aqui na posição que eu tinha deixado. Por isso que às vezes até é bom você clicar na sua câmera, vir aqui nas suas layers, criar uma nova layer, aí você faz a sua organização de como você organiza suas layers e você pode frisar ela. Agora você não consegue mais mexer ela, nem selecionar ela aqui. Você vai ter que vir aqui em Layers, vem aqui em Câmeras e seleciona a câmera por aqui, ó. Seleciona o nome dela, se você quiser selecionar o target, selecionou lá embaixo. Aí você pode movimentar. Mas se você por acaso movimentá-la sem querer, é só fazer o mesmo que antes. Alinha ela com o target e alinha tudo com o centro do projeto e com o centro da distância que você quiser ver. Descendo aqui, você vai ver agora que em Orthographic você tem esse ajuste da câmera. Mas você pode ver que ele ajusta como um todo. Você não consegue ajustar um lado e depois o outro. Isso é porque você tem que ajustar aqui na resolução do seu render. Então o que você faz? Você vai ajustar a largura. Acredito que eu tinha movido antes. Você está vendo que não está bem no centro? Eu vou fazer um freeze all aqui. Ele tirou do modo freeze tudo que estava na minha cena. Tem que cuidar com aquela opção. Aqui, ó, eu não tinha dado Ctrl Z o suficiente. Eu vou fazer um Alt A no target. Mas agora eu só quero que ele fique na posição X e Y. Não quero que fique na Z. Ok. Vou voltar agora ela aqui no olho mesmo, só para mostrar a questão da resolução. Então aqui, voltando, selecionando na câmera, você vai vir aqui. Independente do número que esteja aqui, você vai fazer ela ficar na largura. Então chegou na largura que eu quero ali, ó. Dá para ver um pouquinho fora da parede lá e um pouquinho fora da parede ali. Tudo bem. Agora como é que eu ajusto o comprimento? É uma dessas duas opções. Vai depender da rotação da sua câmera. Se ela rotacionar 90 graus, vai ser a outra resolução, ou a de baixo ou a de cima. Se eu colocar aqui agora 5000. Já não é essa daqui, é a outra. Então 1920 que estava antes, vou mudar aqui para 5000. Tá, clico fora, clico na câmera de novo, ó, já deu o update. Então eu vou aumentando aqui. Opa, falta um monte aqui para chegar do outro lado. 10.000. Clico fora, clico na câmera e já fez o update. Ainda falta. Mais 5.000 eu vou colocar. 15.000. Enter. Opa, agora tá quase onde eu quero, ó. Se eu der um zoom aqui mesmo eu consigo ver. Ali já chegou, posso clicar aqui no meio da câmera. Se eu clicar aqui em cima, ó, ela já dá um bug. Ctrl Z, clico no meio e arrasto para um lado para o outro. Já posso até deixar aqui no jeito. Mas aqui você viu que você colocou 1920, você queria 2000. Coloca os 2000. Clica fora, clica na câmera e já vê o que mudou. Ali ficou por fora um pouco, aqui está por fora. Vou clicar no centro de novo para ter certeza. E vou puxar aqui nos meus modificadores, na ferramenta mover, para cá. Pronto. Aqui pegou tudo. E aqui faltou para o meu carro. O que isso quer dizer? Que tem que ser maior. Tem que ser maior aqui. 16.000. Clico fora. Clico na câmera. Subo. Vou puxar ali mais ou menos. Aqui tá ok. Vou deixar assim mesmo. Ok. Aqui. Pronto. Como vocês podem ver aqui na esquerda, independente se ela ficar de comprido ou de lado, isso não importa. Até se a gente rotacionasse aqui, ó, 90 graus. Agora eu faço aqui 16.000 e aqui 2.000. Opa. Agora eu clico na câmera. Agora eu tenho que voltar aqui embaixo e aumentar a informação da distância do tamanho da área que eu quero ver. Então eu venho aqui e aumento. Vai dar certinho. Vou vir aqui já no superior para ficar aqui no canto. Aqui. Vou apertar Alt e vou mudar aqui para ficar
arrastar aqui para cima e para baixo, fica mais fácil de acertar o que eu quero. Pronto, aqui ficou no canto. E lá ficou a mesma coisa, porque eu rotacionei ela e só mudei essa informação e inverti as medidas. O que você tem que ter cuidado? Você tem que ver se você vai poder renderizar isso às vezes de uma vez só, se o seu computador vai aguentar. Se você, por exemplo, travar esse cadeado aqui e mudar aqui, eu quero 2000 de resolução lateral, tá pouco. Vamos dizer que você quer mais, você quer 3000. Ligando o cadeado, ele vai mudar proporcionalmente, então vai ficar 24.000 pixels por 3.000 pixels. Você tem que tomar cuidado, às vezes o teu computador não vai renderizar tudo isso. Vou voltar aqui para 2000. Vamos dizer que mesmo assim teu computador não renderize. Metade de 16, 8. Ok. O que você pode fazer? Clico aqui no meio. Movo para a esquerda uma câmera, uma cópia, ok. Clico aqui nessa área, aperto C. Esse Corona Câmera 2, eu sei que é essa aqui porque a que eu criei agora, a outra também estava separada. Por isso que é bom nomear também as câmeras corretamente. Ok. Clico nessa câmera. Eu vou dividir o render em dois agora. Vou fazer 2 renders para fazer a mesma imagem. Desço aqui. Aqui eu não mexo por enquanto. Eu vou fazer metade, né? Como eu quero fazer em 2 renderings, eu vou dividir na metade a minha planta baixa. Clico fora, clico na câmera, né? Para atualizar a minha visualização. Se aqui parece que ficou o dobro, então eu só desço aqui com a minha câmera selecionada. Vai ser 2000 quase, um pouquinho mais talvez. Não faz mal, a gente arruma aqui no olho mesmo. Aqui ficou a lateral bem certinha, ó. Então na verdade é um pouquinho mais, né? Que tava um pouquinho mais mesmo. Eu subo aqui um pouco, né? Para garantir, renderizar por fora. Não ter perigo de faltar informação. Você viu que eu só arrastei ela pro lado. Só que eu arrastei demais, né? Se eu arrastasse mais para cá ia ficar errado também. Então agora é só acertar aqui a posição. Vou mover um pouquinho mais para cá aqui no modificador. Se o teu não estiver aparecendo, tem que lembrar de ativar aqui, ó. Aqui tá bom. Shift, arrasto pro lado. Cópia. Vou na superior. Deixa eu ver até onde essa aqui pegou. Pegou até aqui meio da entrada. Beleza. Cliquei na câmera, mas tem que clicar aqui no meio. Cuidado. Então tá. Aqui é mais ou menos no meio dessa parte frontal. Eu vou deixar um pouquinho para trás para juntar depois no Photoshop as duas imagens corretamente. Então deixa uma sobrinha ali para juntar as imagens. E aqui pegou praticamente a mesma coisa que a outra câmera. Selecionei aqui a minha câmera principal, que foi a primeira, que a gente vai fazer tudo num render só. Se o seu computador não aguenta, você pode dividir em 2. Vou mostrar aqui essa câmera aqui. A gente tem que arrumar a resolução, porque é metade. Tem que dividir em 2. Aí você renderiza primeiro esse lado, ou primeiro o outro. E depois você junta no Photoshop. Se fosse uma planta baixa ou um apartamento, seja o que for, maior. Pode até selecionar essas duas câmeras e puxar para cá. Aí você vai fazer 4 renders. Se é claro, você precisar desse tamanho de resolução, porque daí também o seu Photoshop, o seu computador tem que aguentar abrir um arquivo desse. É claro que hoje tem a inteligência artificial que faz um upscale e evita a necessidade de fazer esse tipo de trabalho. Mas às vezes pode ser que não gere o resultado que você quer. Então é importante você ter informação para saber como fazer e não ter que dizer para o cliente: eu não consigo fazer nessa resolução. Consegue? Agora você pode dizer que você consegue. Você vai dividir e repartir o seu render em 2 ou 4 partes e não vai ter mais desculpa de dizer que essa resolução é grande demais, o PC não aguenta. Essa história acabou. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado. Se você tinha alguma dúvida de como criar planta baixa, agora você já sabe como fazer. Se você ainda tem alguma dúvida, ficou alguma questão ou quer dar alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal que eu vou trazer bastante coisa aqui para vocês ainda. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!